Primeiramente, bom dia. O nosso grupo ficou responsável pelo tema Movimento de uma Esfera Condutora Perfeita através de um campo magnético estacionário e uniforme. O grupo é composto por Elvico, o Miguel, o Nicolas e o Flávio. Esse trabalho ele tem como objetivo explicar e tentar mostrar qual o problema em se considerar uma esfera puramente resistiva. Porque em alguns livros de física, o que acontece é que os autores descrevem uma equação que, se considerado um condutor perfeito, vai haver uma divergência da corrente, ou seja, essa corrente vai tender ao infinito. E isso na natureza, isso na realidade não acontece. O objetivo desse trabalho é mostrar que isso não vai acontecer na realidade. Então, só dando uma contextualizada, a teoria eletromagnética, né, abreviada por EM, ela já é uma teoria que está presente desde o século XIX, como uma parte dos conhecimentos humanos, e ela foi muito importante porque unificou os fenômenos elétricos e magnéticos numa única coisa. E basicamente hoje qualquer circuito elétrico vai ter sua parte eletromagnética também que precisa ser estudada e compreendida. Aqui vai estar a situação que o Vico citou anteriormente, que vai ser a travessia de um loop, de uma espira, através de um campo magnético. Esse campo magnético aqui está entrando no plano, por isso o símbolo do X, e esse loop está atravessando ele com uma velocidade constante. E esse H e esse W são as dimensões dele. Primeiramente, a gente vai falar da lei de Faraday-Lenz, que é esta primeira fórmula aqui. Ela basicamente explica o fenômeno de que quando se tem um campo magnético agindo sobre um, um loop, ele vai induzir uma corrente nele. E essa corrente vai gerar um campo magnético oposto a esse campo magnético externo que induziu a própria corrente. Aqui está uma demonstração matemática para chegar na fórmula da corrente induzida. Seria a corrente é igual ao campo vezes a dimensão do loop, vezes a velocidade que ele está atravessando o campo, tudo isso dividido pela resistência do loop. Então, para explicar esse texto aqui, eu vou utilizar essa imagem, que basicamente o que falava ali no slide anterior. Enquanto o loop está fora do campo magnético, quando nenhuma parte dele está em contato com o campo, ele possui uma corrente zero. A partir do momento que ele entra no loop, que ele tem o primeiro contato com ele vai ter uma corrente com essa fórmula aqui, que a gente viu anteriormente, e uma corrente positiva. Durante todo o tempo que ele está entrando no campo, ele vai ter essa corrente. A partir do momento que ele adentrou por completo no campo, a corrente vai zerar. Porque se a gente voltar lá na fórmula de Faraday-Lenz, fala que o fluxo, a variação do fluxo magnético vai gerar aquela diferença de potencial. Só que se ele está dentro de um campo uniforme, não vai ter variação desse fluxo, ou seja, não vai ter uma corrente induzida. Então, quando o loop está totalmente imerso no campo, ele vai ter uma corrente zero. E a partir do momento que ele começa a sair, é quando ele vai ter uma corrente induzida novamente, só que como ele está saindo, agora vai ter uma corrente no sentido inverso ao primeiro. E logo após que ele acaba toda a travessia para fora do campo, a corrente dele volta a zero, analogamente à situação inicial. Aqui, a interação entre o campo magnético externo e a corrente induzida no loop vai gerar uma força. E essa força vai ter como módulo essa fórmula aqui. Já já vou tratar do sentido e direção dessa força.
Só que, já adiantando, essa força vai ser não vai ser a favor do movimento. Ou seja, vai ser necessário um fator externo aplicando uma certa potência ao nosso loop para que ele mantenha uma velocidade constante. Então, basicamente, o que vai acontecer? A gente tem nosso loop aqui e nosso campo entrando nesta região. A partir do momento que ele começa a entrar no loop, vai ter a corrente induzida, vai ter a velocidade que ele tem, né, que ele está em sentido de entrar dentro do campo. E se a gente aplicar a regra da mão direita, apontando o dedo indicador para o campo magnético, o dedo médio para o sentido da corrente, nosso polegar vai apontar para a força. Se a gente fizer isso considerando o campo entrando e essa corrente descendo, vai resultar numa força para cá. Ou seja, aí que a potência externa vai entrar. Porque como a velocidade está para dentro do campo e a força está para fora, é necessário uma potência a mais para ele manter essa velocidade constante, não ser freado a partir do momento que ele começa a entrar no campo. Depois que ele entrou totalmente no campo, a gente viu que não vai ter mais forças aqui, já que a corrente no loop não existe, então a interação entre campo e corrente não existe mais. Então ele vai ter uma velocidade constante lá dentro. E análogo à situação inicial, quando o loop está saindo, ao você fazer a regra da mão direita novamente aqui, a gente vai ver uma força para dentro do campo, como se o campo estivesse puxando o loop para continuar dentro dele. Só que o loop quer continuar saindo, a velocidade dele está para fora do loop. E aí que nossa potência externa entra em ação novamente, aplicando uma potência dentro para manter a velocidade constante e não ser freado por essa força. Aí, se a gente calcular a potência dissipada por efeito Joule na espira, a gente vai ter essa fórmula aqui, que vai ser exatamente a fórmula da potência aplicada. E isso vai implicar que a lei de Faraday-Lenz, que é a que eu mostrei lá no início, ela respeita o princípio da conservação de energia, que toda energia sendo aplicada no sistema vai ser, de certa forma, convertida em efeito Joule. Só que tem um problema nessa análise. Toda essa análise que eu fiz anteriormente, ela considera como se o loop fosse puramente resistivo, então fosse só uma resistência entrando no campo magnético. Até por isso a gente só considerou o efeito Joule. Só que, se a gente considerar só uma espira resistiva, naquela fórmula da corrente, quando a gente começar a pensar em supercondutores que têm resistência zero, aquela fórmula tenderia a infinito. Ou seja, um campo finito, aí de um valor x, conseguiria induzir uma corrente infinita. E isso fisicamente é impossível e na realidade não acontece como dito pelo Vico no início. E o que faltou na nossa análise? Faltou a gente considerar a indutância que a espira vai ter. Esse fator da indutância que vai ser o fator limitante para essa corrente, que vai ser estudado aí nos próximos slides. O Vico vai apresentar a parte considerando a indutância, e a resistência. Como o Marx falou, se a gente considerar só a parte resistiva do loop, a gente vai ter alguns problemas. Então, se a gente adicionar a parte indutiva, ou seja, a gente tem um loop de um condutor, isso é um indutor. E se a gente lembrar das aulas dos circuitos elétricos, a gente vai lembrar que quando a corrente no indutor, ela vai aumentando seguindo uma equação exponencial, que é dada por uma corrente inicial, que nesse nosso caso é esse BHV sobre R, 1 menos o exponencial de 1 sobre a constante de tempo. Se a gente pegar aquela exponencial e fizer um PVI de condição inicial, que
como a gente sabe, a corrente ela não vai de zero para um valor de uma vez. Ela começa em zero e vai subindo aos poucos. E a gente vai chegar nesse PVI. E ele diz o quê? A tensão induzida no loop, que tem essa forma BHV, que o Marx mostrou no início, ela nada mais é do que a componente da tensão devido à característica indutiva, mais a tensão devido à característica resistiva do loop. Agora, passando para a parte realmente do nosso trabalho, que é considerar um condutor sem resistência, se a gente olhar para a equação 8, agora a tensão no condutor ela depende somente da característica indutiva. Então, se a gente resolver esse PVI da equação 8, a gente consegue chegar nessa equação 9, que dá a característica da nossa corrente no condutor. E se a gente analisar a equação 9, que era a anterior, a gente vai poder ver que a corrente agora ela cresce linearmente com o passar do tempo. Não tem mais aquela descontinuidade do primeiro gráfico, que eu tinha uma corrente zero, no mesmo instante que ela estava zero, ela já tinha algum valor, e no mesmo instante que ela tinha um valor, ela caía para zero. Então, a parte descontínua do gráfico agora já não é mais um problema. Sabendo que ela é contínua, se ela cresce linearmente com o tempo, a gente pode manipular aquela equação para chegar na equação 10 e fazer ela depender do deslocamento. E quem que é esse deslocamento? É o quanto do looping já entrou na região do campo magnético constante. Então, a equação 10 está mostrando que a corrente que vai fluir dentro desse condutor, ela varia linearmente com o deslocamento do condutor, que é o que a gente vê nesse gráfico. E o que a gente já consegue observar? Aquele problema de divergência da corrente, ou seja, quando a resistência ia para zero, eu tenho uma corrente infinita, já não existe mais. Porque eu não tenho mais um fator resistivo no denominador das minhas equações. Quem está no denominador é a minha característica indutiva, que não é zero. Então, o problema da divergência já acabou. Agora, se a gente partir para uma análise gráfica, do gráfico de corrente por deslocamento, o que a gente vai ter? Antes do loop começar a entrar na região do campo magnético, ele não tem nenhuma corrente. Só que no momento que ele começa a entrar nessa região, vai haver uma variação na quantidade de linhas de campo que atravessa esse condutor. E pela lei de Faraday, vai induzir uma força contra-eletromotriz que vai gerar uma corrente nesse indutor. E de acordo com essa equaçãozinha que a gente pode ver aí do lado direito, essa corrente ela vai crescer linearmente conforme esse loop vai entrando na região do campo magnético. Quando esse loop está todo lá dentro, aí que vem uma das diferenças também do modelo puramente resistivo para o modelo puramente indutivo. Lá no resistivo, se vocês lembram do gráfico que o Marx mostrou, o que vai acontecer? O que acontecia com a corrente? Parava de ter uma variação do fluxo magnético, isso fazia com que a força contra-eletromotriz desaparecesse, e como existia um elemento resistivo, aquela corrente, em um momento, ia cair para zero. Aqui, diferente daquela forma anterior, não existe esse elemento resistivo. Então, quando a força contra-eletromotriz sumir por falta de uma variação de fluxo magnético, a corrente vai se manter. Então, é o que a gente vê aí no topo do gráfico. A gente mantém uma corrente constante em todo o período que o loop está dentro do campo magnético. E, por fim, a gente pode observar no gráfico, quando o condutor começa a sair do campo, a corrente decai. Só que para entender certinho por que essa corrente decai, por que ela decai linearmente, a gente tem que entrar no conceito de força e energia que vai estar aplicado nesse condutor. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, eu vou ter um loop,
fora do meu campo magnético, então não tem corrente nenhuma. Quando ele começar a entrar no campo, o que vai acontecer? Novamente, vai ser induzida uma corrente, e essa corrente, por sua vez, por estar imersa num campo magnético, vai sentir uma força magnética, que pela regra da mão direita, vai apontar para a esquerda. Essa força para a esquerda vai tender a desacelerar o loop, da mesma forma que o Marx estava explicando lá atrás. Então, o que vai acontecer? Algum agente externo vai ter que aplicar trabalho, ou seja, vai ter que colocar potência no sistema para que eu mantenha essa velocidade constante. E uma outra energia agora, por causa do elemento indutivo, vai ser a energia magnética, para manter um campo magnético. Porque se tem uma característica indutiva, vai ter energia magnética associada. Então, nesse primeiro momento, eu tenho duas energias. A energia externa aplicada e a energia do campo magnético do loop. No momento que o loop está lá dentro, igual eu mostrei no gráfico, aquela corrente não vai parar de circular. Se a gente fizer a regra da mão direita novamente, a gente vai ver que as forças magnéticas do loop vão se cancelar. Então, a velocidade vai se manter constante. Agora, no momento em que o loop começa a sair da região de campo constante, vai existir só uma força magnética apontando para a esquerda. Essa força magnética tende a acelerar o meu condutor. E para eu manter uma velocidade constante, eu tenho que realizar um trabalho negativo. Esse trabalho negativo é uma potência negativa. Uma potência essa que vai ter a mesma intensidade da que tinha sido adicionada anteriormente. Então, as duas potências externas agora já se anularam. Restando o quê? Restando só a energia do campo magnético do meu condutor. Então, quando o meu loop sair, para eu conservar a energia, como o Marx lá no início disse, a minha lei de Faraday-Lenz tem que respeitar o princípio de conservação de energia. Então, para eu conservar a energia, a única forma disso é que, no momento que eu estou saindo do loop, a minha energia magnética tem que decair até zero. Até o momento que ela chega a zero e eu conservo a energia do sistema. Então, se eu tinha uma potência no início positiva de um agente externo e quando eu fui sair, eu retirei essa potência, eu cancelei. Se quando ele começou a entrar na região de campo, eu cresci uma energia magnética e na saída eu diminuí essa energia magnética, aquela queda linear de corrente só pode ser devido a essa diminuição da energia magnética. Porque se a gente observar na equação 13, a potência feita pela energia magnética, ou seja, a derivada da energia que dá potência, depende da corrente. E se a gente vê, a potência, ela varia com a corrente lá. Então, se a potência está diminuindo, isso quer dizer que a minha corrente está decaindo. Então, como a minha potência está diminuindo e minha corrente também, vai explicar o motivo de quando o meu loop está saindo da região de campo, a minha corrente tem aquela característica de decrescimento linear, até zerar. Resumindo, quando o meu loop começa a entrar na região de campo magnético, algum agente externo adiciona potência. E, ao mesmo tempo, uma energia magnética aumenta, uma energia magnética cresce. E no momento em que o loop está saindo da região de campo magnético, aquela potência, uma vez adicionada por um agente externo, agora é retirada. E o campo magnético do loop, ou seja, a energia magnética no loop, começa a decair. Então, o princípio da conservação de energia é mantido. Como já foi visto anteriormente,
O Vico e o Marx falaram sobre o comportamento puramente resistivo e o comportamento puramente indutivo, que foram mostrados nas figuras 1 e 2, as representações desses comportamentos. Agora eu vou falar um pouco sobre a transição entre o comportamento puramente indutivo e o comportamento puramente resistivo. No próximo slide a gente vai ver um gráfico. Esse gráfico aqui ele mostra a intensidade da corrente induzida em função do tempo. Após a entrada de 4 espiras, essas 4 espiras elas têm a mesma autoindutância e diferentes valores de resistência. E esse comportamento é após a entrada dessas 4 espiras na região do campo magnético uniforme. A gente pode notar ali que no início do gráfico, num curto período de tempo, a gente tem um comportamento linear. E após um período de tempo maior, esse comportamento passa a ser exponencial, até que ele estabiliza e a corrente fica constante. Falando primeiro dessa parte onde o comportamento é linear, a gente pode observar na figura 3 que nos instantes iniciais o loop ele vai se comportar como um loop perfeito, ou seja, a resistência dele vai ser igual a zero, o que vai levar ele a seguir a equação que já foi mostrada anteriormente, que é essa equação da corrente em função do tempo, que a gente faz o BHV sobre L vezes o tempo, ou seja, a corrente ela fica linear, ela cresce linearmente. Foi o que a gente viu aqui nessa imagem. Nos primeiros instantes de tempo, essa corrente está crescendo linearmente. Agora falando da parte exponencial do gráfico. O que acontece? Essa resistência antes ela era nula, porque era um loop perfeito. Com o passar do tempo, a resistência ela começa a aumentar. Quando ela começa a aumentar, começa a ter aquele comportamento exponencial. Quando o tempo tende a infinito, a gente vai ter o exponencial tendendo a zero, tendendo a uma constante igual a zero. Se a gente substituir esse zero na equação 6, que a gente está vendo ali embaixo, a gente vai ter só aquele 1. Esse 1 vai multiplicar a equação e a gente vai ter a equação resultante, que é corrente igual a BHV sobre R. O que vai mostrar que a corrente ela vai só depender do R. Ou seja, ela vai cair quanto maior for o R. E quando chegar no R máximo, a corrente vai estabilizar e ficar constante. A corrente que foi induzida no interior da espira. Agora a gente vai ver o comportamento do loop apenas sobre a ação da força magnética. Ou seja, não tem força de atrito, não tem qualquer outro tipo de força sobre ele. Somente a força do campo magnético. Nesse caso, a gente vai analisar ele pelo ponto de vista energético. Ou seja, só considerando as energias que envolvem ele, que é, no caso, a energia cinética, que é uma energia cinética inicial, que é quando ele está entrando no campo, e a energia que vem da força magnética. Conforme o loop vai atravessando, ele vai avançando dentro da região da força magnética, ele vai perdendo a energia cinética, porque a força magnética está no sentido oposto ao loop entrando na região. Então, isso faz com que ele recue a sua velocidade e meio que, entre aspas, converta ela em energia magnética. Então, aqui, considerando isso, né, que a energia cinética diminui em compensação que a energia magnética aumenta, a gente pode somar essas duas e que a gente vai obter uma constante disso, que é a metade da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado do loop. Desenvolvendo a equação 16, que era aquela que vocês acabaram de ver, a gente chega na equação 10. Essa é uma outra forma de mostrar que a corrente no loop tem essa característica. Tem a característica de ser uma corrente indutiva.
Porque a fórmula da corrente que a gente obteve aqui agora de novo é também a fórmula de cálculo da corrente dentro de um indutor. E por causa disso, independente da variação da velocidade do loop, ou seja, não importa se ele está variando pouco ou muito dentro do campo magnético, a intensidade da corrente ela vai crescer linearmente, conforme a distância em que o loop fica dentro do campo. Então não importa se ele está indo, por exemplo, se a variação é de 10 para 1 ou se é de 100 para 90. Essa variação não importa, porque a intensidade da corrente ela só vai crescer linearmente conforme a distância e não conforme a variação de velocidade. Se a velocidade do loop, quando ele está entrando dentro da região, se torna zero, antes dele estar completamente lá dentro, meio que o campo magnético, entre aspas, expulsa o loop do campo. Isso eu vou conseguir mostrar para vocês melhor daqui a um pouco. E quando o campo magnético faz essa expulsão, digamos assim, do loop, ele devolve toda a energia cinética inicial que o loop tinha. Porque como não tem perda de energia por ser um condutor perfeito, né? Não tem perda de energia nenhuma, é uma equivalência, energia magnética e energia cinética. Então, quando o campo expulsa o loop do campo magnético, ele meio que transforma toda aquela energia magnética que ele tinha acumulado naquele pequeno espaço em que ele adentrou de volta em energia cinética. E quando a gente iguala a energia cinética armazenada na energia do loop, a gente chega na expressão de que X é igual a raiz da massa vezes a indutância vezes a velocidade inicial do loop sobre a força do campo magnético e a altura do loop. Para que ocorra isso da velocidade do loop se tornar zero antes dele entrar dentro do campo, ele precisa ter um tamanho W que seja maior que o valor de X que a gente obteve na equação 17, que é a equação passada. Acabei de explicar. Caso esse valor de W não seja maior, o loop entra dentro do campo e passa reto. Ele vai embora. E também, quando ele vai indo embora, ele sai do campo e meio que esse balanço de energia cinética e energia magnética acontece também. Então, conforme o loop vai entrando dentro do campo, ele vai perdendo energia cinética, a energia magnética vai aumentando. Na hora que ele vai saindo embora, a energia magnética vai diminuindo e a energia cinética vai voltando para o seu estado inicial. Até que o loop sai do campo magnético e a energia inicial está idêntica a quando ele entrou. Antes dele entrar, no caso. Aqui eu vou conseguir explicar melhor para vocês visualmente, né, o esquema de como funciona pro loop entrar ou sair. Nesse caso, digamos que o W é maior que o X. Então, isso faz com que o loop seja expulso do campo magnético. Que é isso aí que acontece. Ele vai entrando, e como ele é menor, o campo magnético expulsa ele para fora. Então, aqui a gente tem uma situação em que o W é menor que o valor de X. Isso faz com que ele passe reto. Ele entra e vai embora. Passa reto no loop. Meio que quando ele diminuindo a velocidade, né, obviamente, mas como aqui por causa do PowerPoint eu não consigo definir bem a animação, mas dá para entender que conforme ele vai passando pelo campo magnético, a velocidade vai diminuindo, conforme ele vai chegando mais perto da beirada, a velocidade aumenta até se tornar a sua velocidade inicial.